e outros valores, né, que o maligno tem atacado. E essa revista, ela é um alerta para nós, né, um alerta para a gente não permitir que a culturalização entre, não só dentro da igreja, né, mas dentro da nossa casa também, né, a culturalização, o mundanismo, o secularismo, essas tendências, né, que vêm quebrando princípios. É interessante quando falamos de princípios, porque Jesus ele não quebrou princípios, Jesus ele quebrou protocolos, né? Jesus não veio quebrar os princípios de Deus, Jesus não veio mudar nada. A Bíblia diz assim, que Jesus tinha dito assim: eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Cumprir o quê? Cumprir os princípios, né? Mas quando se tratava de um protocolo humano, quando era algo que engessava o evangelho e criava bloqueio para que as pessoas não se achegassem à fé, ou seja, se tratando de protocolo que atrapalha, Jesus quebrava. Quando era algo imposto pelos homens, não prevalecia, Jesus quebrava. Certa feita os discípulos de Jesus foram questionados porque comiam sem lavar as mãos. Porque naquela época, se alguém comesse sem lavar as mãos, contaminava a alma. Não, contamina o corpo, não a alma. Comer sem lavar as mãos, né, não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com material, com físico. Só que os judeus, na verdade os fariseus e os saduceus, eles introduziram na lei as suas leis, entendeu? Comer sem lavar a mão era pecado. Olha só, se você estivesse comendo e um pecador quisesse comer com você, era pecado também. Ou seja, uma doutrina, uma metodologia totalmente excluísta, né? Que tornavam os judeus exclusivos e os demais, ou seja, uma acepção de pessoas exacerbada, né? E Jesus veio quebrando esses protocolos, quebrando o protocolo. Ué, mas ele come com pecador? Não é que ele come com pecador, os pecadores comem com ele. Há uma diferença, né? E ele, quando os pecadores vinham até ele não excluía, né? Porque quando era protocolo, Jesus quebrava, mas quando era princípio, Jesus cumpria. Então a ideia do maligno não é quebrar os protocolos, é manter protocolos humanos e quebrar os princípios divinos na igreja. Não só na igreja, mas na família, né, que é a célula máter da sociedade, é a base da sociedade, a família. E aí a gente vê, nós temos visto, né, por aí várias doutrinas se levantando, várias modas se levantando, né, que vão contra a família. E assim, hoje existe uma crítica de opinião. Se você não pode opinar e nem dizer o que a Bíblia diz, entendeu? Existe uma mordaça, né, sendo colocada para que a gente não propague esses valores. A gente respeita, a ideia é essa, respeitar a escolha do outro, mas discordar não é crime, ok? Discordar do outro não é crime. Crime de opinião, nunca vi isso. Crime de opinião é o que está acontecendo hoje. A minha opinião se torna um crime. Nunca será. Eu discordar de você, um crime porque eu discordei? Não, crime é eu te agredir, crime é eu te atacar fisicamente, atentar contra a sua vida. Isso é crime. Eu discordar de uma prática de alguém nunca vai ser crime. Eu posso discordar da prática e amar a pessoa. Essa é a ideia. Quando Jesus perdoou a mulher que foi pega em adultério, Jesus não está apoiando o adultério que ela cometeu. Tanto é que ele diz: vai e não faça de novo. Eu abraço você.
mas eu repudio a sua atitude. A sua atitude não é certa, é errada, mas eu te amo. É isso, porque é uma forma da gente se tornar acessível às pessoas, porque se a gente repudiar pessoas, né? Se a gente repudiar pessoas, a gente vai estar espantando as pessoas e agindo contra, Pai do Senhor, pastor, agindo contra o que a Bíblia diz. Deus não faz acepção de pessoas, e quem somos nós para fazer acepção de pessoas, né? Mas nós, irmãos, somos, como igreja, falando como igreja, nós somos a última linha de resistência, né? Que resiste para que a culturalização não entre. A culturalização não entre. E os valores que trouxeram a humanidade até aqui sejam mantidos. A humanidade veio, ao longo dos séculos, dos anos, veio vindo até aqui através de valores. Porque a Bíblia, os valores bíblicos, eles não nos aprisionam, eles nos protegem. Eles nos protegem. Os valores da palavra estão aqui para nos proteger e não para nos aprisionar. É uma prisão. Prisão é eu viver conforme eu quero. Prisão é eu viver, fazer o que dá na minha cabeça. Isso é prisão, porque eu estou sendo aprisionado pelas minhas vontades. Está entendendo? Agora, quando eu coloco os princípios de Deus em evidência na minha vida, eu não sofro nada. Um exemplo, a pessoa coloca os princípios da palavra em evidência na vida dela. Tá, eu não acredito que Deus exista, mas eu uso esses princípios na minha vida. Tu não perdeu nada, se deu bem. Porque você vai ser marido de uma mulher só. Você vai honrar a sua família. Você vai ensinar a agir com justiça para com você mesmo, que você não vai se deteriorar através de drogas, você não vai se deteriorar através de bebidas alcoólicas, você não vai entrar em vícios, porque a Bíblia te ensina a fugir de tudo aquilo que te domina, para não se tornar seu Senhor. Então, até para quem não acredita em Deus, colocar os princípios da Bíblia em evidência, vai se dar bem. Tá bom, então vamos dizer que Deus não existe, eu acreditei em algo que não existe e coloquei os princípios dele na minha vida, mesmo ele não existindo. No final morri e descobri que Deus não existe. Mas eu coloquei esses princípios todinho na minha vida. Não perdi nada. Não perdi nada. Sabe por que eu não perdi nada? Estou falando hipoteticamente, tá? Claro que não é isso que eu creio. Deus é real. Deus não existe, tá? A verdade é que Deus não existe. Deus é. Existir é algo que um dia nunca existiu, passou a existir. Ser sempre foi. Por isso que quando Moisés perguntou sobre Deus, fala assim: Senhor, eu vou lá em Faraó, vou falar com ele. O que eu digo para ele? Quem me enviou lá? Se ele me perguntar quem me enviou, o que eu falo? Aí Deus falou assim, fala para ele, Êxodo capítulo 3, versículo 14, tá? Fala para ele que o eu sou te enviou. Que no hebraico quer dizer R-E, Axé, R-E. Ou no grego quer dizer ego eimi. Eu serei o que serei. Foi isso que Deus falou. Não fala para Deus não falou assim, fala para Faraó que eu existo. Não. Deus falando sobre ele falou, eu sou. Eu sou é atemporal. Aponta para algo atemporal. Estão entendendo? Porque se Deus passar a existir, então, se eu creio que Deus existe, houve um período que ele não existiu. Não, a Bíblia diz que Deus é. Amém? Então, hipoteticamente falando, cheguei do outro lado, morri, cheguei do outro lado, ou nem cheguei do outro lado, não existe outro lado, um exemplo, hipoteticamente falando, mas eu não perdi nada em ter colocado esses princípios na minha vida. Então, até nesse ponto hipotético, é vantagem você seguir a Bíblia. Porque você vai ser um marido fiel, ela te ensina a ser um marido fiel, ela te ensina a ser um pai presente, ela te ensina a tratar bem, ela te ensina a estender a mão para o próximo, ela te ensina a ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar dele e perdoar ele, ela te ensina a amar o próximo e ela te ensina até se dar bem contra os seus inimigos. A Bíblia diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Ela te ensina a viver em paz. Olha só.
até com quem vive em guerra contigo. Imagine que é isso, irmãos. Então não perdi nada. É claro que essa realidade hipotética é só hipotética e não existe. Mas a outra desvantagem de ser ateu. A outra desvantagem de ser ateu é o seguinte. Vamos lá. Vamos por essa lógica aqui. Digamos que Deus... Eu sou cristão, creio que Deus existe, né? Mas se eu chegar do outro lado e Deus não existe, eu vou botar existir aqui para ficar mais compreensivo, tá? Mas o certo é, Deus é. Cheguei do outro lado e Deus não existe, irmão Carlos. O que eu perdi? Não perdi nada. Perdi alguma coisa? Agora, digamos que eu sou ateu, eu acredito que Deus não existe. Cheguei do outro lado, Deus existe, e aí? Perdi muita coisa. Então, se você olhar para essa lógica, é até mais inteligente você crer que Deus existe e seguir seus projetos, seus propósitos, seus princípios que Ele estabeleceu. Porque esses princípios que Deus estabeleceu é o manual do construtor. O construtor sabe como isso aqui funciona. O construtor sabe como isso aqui funciona. Então o manual dele está aqui, para te preservar, para evitar que a gente tropece os nossos pés em pedra, diante da nossa própria lógica. Porque servir a Deus não é fazer aquilo que eu acho que é certo. Servir a Deus é fazer aquilo que Ele determina que é certo. Porque se eu servir a Deus determinando o que eu acho que é certo, então eu sou o Senhor e Ele é o servo. Eu sou o Deus e Ele é a criatura. Mas quando eu me submeto à vontade dEle para a minha vida, aos princípios dEle, me torno um discípulo de Jesus, pisando onde Jesus pisou. Não que isso seja fácil, é todos os dias um desafio, né? Todo dia um desafio, todo dia é uma decisão diária, assim como amar é uma decisão diária, servir a Deus é uma decisão diária. Entrar dentro de uma rotina saudável, de coisas que te fazem crescer, é acordar cedo e falar com Deus, antes de falar com qualquer pessoa, antes de começar o seu dia, antes de pisar no território de guerra, depois do portão para fora, ou da porta para fora, né? Falar com Deus, ler sua palavra, meditar na palavra, a Bíblia diz, ser praticante, ser cumpridor da palavra e não só ouvinte da palavra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tinha autoridade em Mateus 7:29, porque aquilo que Jesus conhecia era aquilo que Ele praticava, e isso aponta para algo que Jesus tinha chamado de vida com Deus. Era uma vida diária, né? Uma vida diária. A vida de Deus e a vida de Jesus, não só de Jesus, mas de outros discípulos que depois do Pentecostes, de Atos 2, se tornaram pessoas com uma fé valente, com uma fé madura, né? Uma fé firme. Também eram vidas que se misturaram com a vida de Deus, de maneira que nada e ninguém afastava eles mais da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6, 7 e 8. Ele diz lá: eu já estou sendo entregue por libação. Quando ele diz isso, ele não está na sala de estar deitado num sofá. Ele está dentro de uma prisão úmida e fria em Roma, prisão, porque a primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar no ano de 61 depois de Cristo. Quando ele vai para a prisão, tem 25 anos depois que Jesus subiu. Nessa prisão úmida e fria, antes de ir para essa prisão úmida e fria, ele vai para uma prisão domiciliar, irmão Carlos. Essa prisão domiciliar, quem jogou ele lá nessa prisão domiciliar foram os próprios judeus, foram os seus próprios irmãos, porque aquele que perseguia, agora era perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido, era Paulo. Ou seja, os judeus que ele perseguia agora estavam perseguindo ele. E por ele levantar o tema da graça, muitos judeus não entendiam. O que esse aventureiro está falando aí?
né? E aí, prisão domiciliar. Ele ficou 1 ano nessa prisão domiciliar em casa. Mas de casa o homem não sossegava. Enviava cartas. Não dava para ir, a carta ia. Quem estava conversando, a carta ia. Ele não podia, mandava um zap. Se fosse eu, mandava um zap, ligava. Mandava ver. Não, o trabalho continuava, a obra continuava. Ele sofria, mas a obra não sofria. Olha só que coisa interessante. Para ele não importava viver ou morrer. Para Paulo e outros apóstolos verdadeiros, homens e mulheres de Deus, para eles não importava viver ou morrer. O que importava para eles era a mensagem chegar. Era a missão que eles tinham se cumprir. Essa era a maior preocupação deles. Passar por essa terra e cumprir aquilo que estava proposto para eles, a missão. A maior derrota desses homens e mulheres de Deus era passar por aqui e viver como se Deus não existisse. Essa era a maior preocupação deles. Eles queriam ser úteis, eles queriam ser usados por Deus no volume máximo. E aí, mesmo numa prisão domiciliar, Paulo consegue resolver problemas, consegue atender. Aí depois ele vai ser solto. Aí no ano 63, ele vai para essa prisão de onde ele nunca mais vai sair. De onde ele vai sair morto. Não sai vivo, sai morto de lá. Que é a prisão úmida e fria em Roma. No ano 64, ele vai ser decapitado. Mas antes de ser decapitado, Paulo escreve a última carta dele, da vida dele, que é a carta para Timóteo, que é o substituto de Paulo. É Timóteo que vai substituir Paulo. Olha só, substituir Paulo, né, não é uma tarefa muito fácil. Como estava falando com o Flávio, né, ele tinha várias igrejas para administrar e Timóteo ia abraçar essa missão. Era o próximo pastor. Só que Timóteo já vinha sido preparado por Deus desde a sua meninice. A Bíblia diz que ele foi educado, a mãe dele foi educada pela avó dele, Lloyd. Eunice, que era a mãe de Timóteo, educou Timóteo. Mesmo Timóteo sendo filho de pai grego, provavelmente não cristão, a mãe dele era cristã e ensinou os valores de Deus para ele. Por isso que Paulo falou: as santas escrituras, Timóteo, que você conhece desde a sua meninice, a fé que primeiro habitou na sua avó Lloyd, passou para sua mãe Eunice. Aí Paulo diz: eu tenho certeza que essa fé também habita em você. Passando o bastão para ele, na corrida de bastão. E o que eu acho interessante é que Paulo teve um substituto. O problema é quando alguém de muita relevância no reino de Deus parte e não tem um substituto. Então a geração nova aí, ó, Bela, Brian, Caio, vocês precisam se capacitar cada vez mais nas escrituras, na palavra, na comunhão com Deus, para ser a continuação do Evangelho, ser a continuação da igreja. Vocês precisam estudar, se capacitar, não deixar de se profissionalizar, não deixar de tocar o futuro de vocês para frente, mas precisam se capacitar e se tornarem irrefutáveis. O que é irrefutável? Irrefutável é tornar suas palavras inquestionáveis quando você falar alguma coisa de Deus, deixar alguém sem saída. De tantos argumentos que você tem para apresentar, essa pessoa te ouviu e não tem como te questionar mais, a não ser se render àquela verdade que você anunciou. Então, é estudar para se tornar irrefutável. Esse é meu objetivo sempre. Está entendendo? Porque às vezes nós não estudamos, nosso argumento fica fraco e ele é facilmente combatido. Está entendendo? Porque as pessoas estão sempre buscando a maioria das pessoas buscam sempre uma razão para não servir a Deus. E nós precisamos mostrar uma razão, um fundamento firme e forte, apontando para a importância
de se servir a Deus, de se sujeitar a Deus. Como existem pessoas morrendo por essa verdade. E aí, eu não posso ser envergonhado da seguinte forma, dessa forma aqui, ó. Enquanto tem pessoas que conseguem morrer pelo Evangelho, eu não consigo viver por ele. Entendeu, Bela, a mensagem? Tem pessoas que estão dispostas a morrer por isso, e eu não consigo viver essa verdade. Ah, não, eu não vou entrar nesse grupo, não. Pelo menos viver pelo Evangelho eu tenho que viver. E aí eu me lembro das palavras de Paulo. Eu não estou pronto só para viver. Não, ele falou, eu não estou pronto só para pregar o Evangelho, mas eu estou pronto a morrer pelo Evangelho. Então, quando se trata de ateísmo, eu entendo o seguinte, a lição está falando de ateísmo, eu entendo o seguinte, só um teste real prova a veracidade de um ateísmo. Essas palavras não são minhas, a frase verdadeira é essa aqui, ó, só uma prova real, só um teste real prova a veracidade da sua fé. Vou explicar. Você só conhece, Bela e Brian, vocês só vão me conhecer se eu sou pastor mesmo, quando eu passar pela dificuldade e mesmo assim continuar sendo pastor. Está entendendo? Não digo nem pastor, porque pastor no caso é um cargo, mas digo cristianismo, fé. Vocês só vão saber se a minha fé só se evidencia quando ela é provada. A minha fé só se evidencia quando eu passo pela cova dos leões e continuo cantando. Quando eu passo pela fornalha e continuo adorando. Quando eu passo pelo deserto e faço dele um manancial. Essa é a fé valente. Essa é a fé verdadeira e ponto final. É por isso que a gente fala, Paulo foi um homem de fé. Por quê? Passou por vários naufrágios. A Bíblia diz que no último naufrágio, Paulo ficou boiando nos destroços do navio por 24 horas, um dia boiando em alto mar. E teve um dos naufrágios que o navio naufragou e eles foram parar numa praia. E quando eles estavam pegando lenha, graveto, para se aquecerem, porque o frio era terrível, diz a Bíblia que saiu uma víbora do meio dos gravetos e mordeu ainda, picou a mão de Paulo. Ou seja, além de um naufrágio, ainda tem uma víbora venenosa que pica Paulo e ele continua ainda na presença de Deus. Ele pega a víbora, repreende e joga no fogo. Porque a víbora estava no meio dos gravetos. Porque graveto não tem vida. E todo lugar que não tem vida, a víbora está presente. Entenderam? A víbora, o maligno, só entra onde não tem vida. E já que na sua vida tem Jesus, então ele não pode entrar, porque ele só entra onde não tem vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e então onde tem vida, a víbora está distante, está longe, não pode entrar. Mas olha só, por isso que a gente diz que ele tem fé, porque passa por um naufrágio, é picado por uma serpente e continua na presença de Deus. Teve um dia que tentaram pegar Paulo, fecharam, cerraram, trancaram, ferrolho fechado, a cidade de Damasco fechada. Agora a gente pega ele. Aí a Bíblia diz que alguém que ele provavelmente ganhou para Jesus dentro daquela cidade, desceu ele por uma janela que tinha no muro, num cestinho, amarrado em cordas. Desceram ele por ali, ele escapou do líder da cidade que queria matar ele. Olha só. Aí a gente fala, peraí, essa fé de Paulo foi provada, então a gente sabe que ela é verdadeira. A gente sabe que essa é uma fé prova de balas. Fé blindada é quando ela passa por uma situação
de extrema dificuldade, mas permanece. Ou permanece ou cresce, porque você nunca mais será o mesmo depois de uma provação. Do outro lado tu sai mais forte, do outro lado tu sai mais firme ainda, se você suportar aquela provação e não se deixar levar, se perder no meio dela. Vamos para o ateísmo agora? Eu falei da fé. Agora vamos para o ateísmo? Eu só acredito na veracidade de um ateísmo quando ele é provado. Só o teste real prova a veracidade de um ateísmo. Quer ver? Vamos lá? Eu acredito que o cara é ateu. Se ele estiver num avião e o piloto disser assim, ó, esse avião vai cair. Aí eu acredito. Se ele continuar sendo ateu, se ele não clamar, se ele não falar, meu Deus, eu acredito que ele é ateu. Caso contrário, é modinha. Porque é mais fácil eu falar que sou ateu, porque na minha mente eu não preciso prestar conta para ninguém. Por quê? É mais fácil eu dizer que sou ateu, porque eu não estou preso a princípio nenhum. Eu posso fazer o que eu quiser. É mais fácil. O ateísmo coloca a pessoa numa zona de conforto. E o cristianismo coloca a pessoa dentro de uma zona de confronto. Por que o ateísmo é mais atrativo? Porque ele te coloca numa zona de conforto, não numa zona de confronto. Tá entendendo? Zona de conforto, ateísmo. Você pode viver do jeito que você quiser. Você não precisa prestar conta para ninguém. Nem aqui, nem depois daqui. Você precisa prestar conta para Deus. Porque na sua mente é ate contra ateísmo. Ate contra ismo, teos, teísmo, Deus, contra a existência de Deus. Na minha mente eu posso vender um carro roubado, com documento adulterado, para alguém, sem problema nenhum. Eu posso passar um cheque sem fundo. Deus não existe, eu vou me preocupar com nada. Eu posso passar rasteira numa pessoa, eu posso trair minha esposa. Deus não existe. Então não preciso prestar conta para ninguém. Essa é a mentalidade do ateísmo. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou um epicureu. Sabe quem eram os epicureus? Vamos lá. Atos 17. Não que os epicureus sejam ateus, tá? Mas olha o pensamento dos epicureus, eles estão aqui, ó, versículo 18, Atos 17, 18. E alguns dos filósofos, olha lá, epicureus, estoicos, contendiam com Paulo, tá? E uns dizia, o que esse paroleiro quer dizer? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque Paulo anunciava para eles Jesus e a ressurreição. Quem eram os epicureus e os estoicos? Eram filósofos. Mas qual era a linha, a filosofia que eles seguiam? Os estoicos primeiro. Os estoicos acreditavam que o homem nasceu de um jeito e vai morrer daquele jeito. Pau que nasce torto não se endireita. Essa era a ideia dos estoicos. E os epicureus, eu não digo que eles são ateus porque eles estão no Areópago. O Areópago era onde estavam todos os deuses da Grécia, né? Atenas. Não tem como dizer que eles são ateus, porque tem até, que depois nós vamos ver aqui, que no versículo 23 tem um altar lá, tinha um altar para todos os deuses. E tinha um altar lá, que era o altar ao Deus desconhecido. Vou explicar para vocês como nasceu essa história do Deus desconhecido. Então os estoicos pensavam assim, se a Ariane nasceu para dar errado, vai dar errado. Não tem como reformar, não tem como consertar. Só que Paulo vem pregando um Cristo que conserta pessoas. Opa! O que esse paroleiro quer dizer? Esse tagarela aí,
Paulo falava bem. É igual quando eu começo a falar também. Ontem foi 3 horas falando no encontro de casais, 3 horas falando. Tu imagina que 3 horas falando, irmão? Nunca fiz isso na minha vida. 3 horas, e ninguém levantava. Eu falei, glória a Deus. Enquanto ninguém está levantando, é porque tá bom, então vamos continuar. A menina fez sinal para mim, a coordenadora fez sinal para mim que podia ir. Eu falei, opa, tá falando aí. Tá entendendo? Porque ele prega tudo diferente do que eles acreditam. É uma pregação diferente. Porém, verdadeira. E os epicureus, quem eram os epicureus? Os epicureus era diferente dos estoicos, eram filósofos que acreditavam que tem que aproveitar a vida no máximo, fazer o que bem entender, aproveita a vida, toma de 1 a 51, não se preocupe com o depois, o amanhã não se preocupe com a conta que vai chegar no outro dia, não, vai lá na Casa Bahia, gasta tudo. Era uma vida, era uma pregação que, ao mesmo tempo que ensinava as pessoas a viverem sem se preocupar com o amanhã, era uma pregação irresponsável. Está entendendo? Porque eles acreditavam que depois da morte não existia mais nada. A pregação é essa aqui, ó. Paulo até combate eles dizendo, não sei qual é o versículo dos epicureus, que Paulo combate eles dizendo assim, ó: comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Essa era a palavra-chave dos epicureus. Comemos e bebamos que amanhã morreremos. Essa era, vamos fazer o que tem que fazer, vamos viver a vida ao máximo, que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com a irmã, aproveitar hoje. A vida é uma só. É tipo assim. A gente ouve isso aí, irmão. Tem epicureus no nosso tempo. Não tem uma filosofia dessa? A vida é uma só, aproveita ela da melhor forma que você achar que é certo. Só que o Evangelho ensina que a vida é uma só também, mas para aproveitar ela debaixo dos princípios de Deus, para não se autodestruir. Então os epicureus não tinham responsabilidade com o amanhã. Eles não se preparavam para a morte. Por que não se preparavam para a morte? Porque acreditavam que não existia nada do outro lado. Então, se eu acredito que não existe nada do outro lado, eu vou me preparar para morrer para quê? Diferente do faraó. Faraó acreditava que existia alguma coisa depois da morte. Claro que de uma forma totalmente errada, porque os faraós, eles acreditavam que depois da morte eles iam continuar tendo praticamente a mesma vida que eles tinham. Inclusive, os mesmos inimigos que eles tinham aqui na terra, eles acreditavam que depois da morte teria inimigos também. Tanto é que todos os soldados da guarnição de Faraó, quando o Faraó morria, tinha que matar os soldados também, porque eles acreditavam que Faraó ia precisar de proteção na outra vida. Tudo bem, é uma forma errada de pensar? Sim, mas pelo menos pensavam, está entendendo? No depois. Eles pensavam no depois. A palavra que define tudo é isso aqui, ó. Eles se preparavam para a morte. Morte de forma errada, sim, mas eles se preparavam para a morte, pensavam no porvir. Agora vamos trazer, pelo menos a Bíblia diz, observe tudo e retém o que é bom. Vamos reter o que é bom disso? A gente também tem que se preparar para a morte. E qual é a forma que o cristão se prepara para a morte? É estando em Cristo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu quero andar com Jesus no céu. Tu está andando com Jesus na terra? Terra. Está entendendo? Porque partindo pela lógica, é inteligente pensar que se Deus não existe, eu não perdi nada em acreditar nele. Mas se ele existe, eu perdi muita coisa se eu não acreditei nele. Salmo 14:1. Agora, Salmo 53:1. Disse o louco, tá? Perdão, Arinha, desculpa te cortar educadamente. Disse o louco, o cara tem que ser maluco para dizer isso aí. É isso que o Salmo está dizendo. Vai. Deus não existe. Vou resumir o que está escrito aí. Disse o maluco, tem que ser maluco para dizer isso aqui, Deus não existe. A partir do momento em que ele diz Deus não existe, tem se corrompido o seu coração. Ele vive da forma que ele quer. Deus não existe. Aí, Gibinha, vai prestar conta para quem se não tem general, quartel, só tem você, só o soldado.
Vai prestar conta para quem? Só tem os cabos. Vai prestar conta para quem? Se não tem sargento, não tem nenhuma patente acima de vocês. Prestar conta para ninguém. E aí vivo da minha forma, só que não. Só que não por quê, pastor? Por causa de Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27, olha aí. Hebreus 9, 27. Ó. Está vendo? Aos homens está ordenado morrer uma vez. Então não existe reencarnação. Vindo depois disso, então não acabou. Então não acabou. Ah, mas eu não acredito. Então, beleza, eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Aí se a pessoa falar para você, mas eu não acredito na Bíblia, o que você diz? Você mostra o cumprimento da Bíblia. É só você mostrar o que está se cumprindo na Bíblia. Quer ver? Olha lá Isaías 7,14. Antes de acontecer. Isaías 7,14. Para mim vale o que está escrito. Entre a palavra dos homens e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Eu poderia enumerar para vocês aqui outra profecia que se cumpriu. Aqui, ó. Até o lugar do nascimento de Jesus, o lugar que ele ia nascer, já estava escrito onde ele ia nascer. E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma serás a menor das cidades, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Entre questionar e se render, eu prefiro me render. E olha que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia não está assim, ó, pelo amor de Deus, acreditem que eu existo. Não. A Bíblia o apresenta. Acredite você ou não, ele é. Essa é a mensagem da Bíblia quando se trata de Deus. Aqui Deus não está tentando provar a existência dele. A Bíblia apresenta ele como é. Ele é. Ela apenas afirma a existência dele e nos traz para acreditar e se aproximar dele pela fé. Quer ver? Hebreus 11, 6. Olha lá. Creia, quem se aproxima de Deus acredita que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como se aproximar de Deus sem acreditar, sem fé. Sem fé, eu sou um ateu. Por isso que o ateu não consegue se aproximar de Deus, porque ele não tem o elemento da fé. Deus poderia aparecer para a gente aqui? Sim. Tem poder para isso? Sim. Só que o tratado de Deus com a humanidade está em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. Quem quiser se aproximar de Deus não vai ser vendo, vai ser crendo. É o tratado de Deus com a humanidade. Ele tratou assim, para a gente ser movido pela fé. Para a gente ser movido, por quê? Pela fé. Porque Deus tratou de ser encontrado por nós pela fé, porque é provado, já que o homem é formado de corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, como alguns acreditam, que mesmo que você solte uma pessoa longe de qualquer acesso à religião, ela vai crescer com a necessidade de adorar alguma coisa. É nessa necessidade que muitos acabam se aproximando do errado. Entendeu? Até o ateu acredita em alguma coisa. Ele acredita, ele tem fé que Deus não existe, mas ele tem fé. Mesmo que a Bíblia não seja um livro científico, a Bíblia nos apresenta evidências
e harmonia entre a biologia e a fé. Quer ver? O homem, a ordem cromossômica do homem, XY. A ordem cromossômica de uma mulher é XX. Tá? Essa é a ordem cromossômica. Ninguém muda isso. Tá? Dá para mudar o lado de fora. Agora, a composição, a estrutura, a genética, ninguém muda. Ah, mas eu conheço um amigo que virou amiga. Ele continua sendo XY. Ninguém muda isso. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar, eu quero dizer, e onde eu quero chegar, é o seguinte: é que a mulher é uma fração do homem. Por quê? O homem é XY, né? Esse X aqui formou 2X. A mulher não tem Y para dar para o homem, que é Y, XY. Mas o homem tem uma fração que pertence à mulher. A mulher tem duas frações que pertencem ao homem, que é o X. E de onde a Bíblia diz que a mulher foi tirada do homem. Entenderam? Entenderam o mistério agora? Entenderam? A mulher é uma fração do homem. E a Bíblia diz que a Eva era uma fração de Adão. Ó, então há uma harmonia. Há uma harmonia. O maior ateu, um dos maiores ateus que o Brasil já teve foi Augusto Cury. Augusto Cury se converteu estudando sobre Jesus. Estudar a Bíblia do lado de fora não resolve o problema do ateu. Tem que estudar a Bíblia lá de dentro. Tem que... Código? Legal. É sobre empatia? Uau, deve ser incrível. Oh, amém. De maneira nenhuma lançarei fora. Então, aí tem o Sérgio Sacani, né? O Sérgio Sacani é um dos ateus mais... um dos mais declarados ateus do Brasil, Sérgio Sacani. E eu acho legal dele é que ele aceita debates, né, com os pastores, aceita debate com os maiores debatedores que eu considero, que é o César Cavalcante, e agora tem outro aí também, o cara parece que veio de Marte, o cara tem uma mente incrível, o pastor, o cara parece... Hã? Não, cara, o cara é muito brabo. Tem o outro também que era membro do PCC, esse outro pastor, que é o Juliano Fraga, era membro do PCC, pegou 20 anos de cadeia, a graça atravessou a cadeia, tirou ele de lá, salvou ele, aceitou Jesus e hoje é um dos maiores defensores da fé que eu conheço. Uma das pessoas que eu admiro é César Cavalcante, César com Z, César Cavalcante, e o Juliano Fraga. E tem esse outro pastor que eu não estou lembrando o nome dele agora, é um nome um pouco dificinho, o sobrenome dele é um pouco difícil, não é comum. E ele foi debater, esse pastor que eu não conheço, foi debater, que eu não lembro o nome, conheço, mas não lembro o nome, foi debater com o Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani, que é o ateu declarado mesmo, ateu, ele falou mesmo que se tiver num avião e o piloto sumir, ele clama para Deus. Ele falou. Está entendendo? Por quê? O ateísmo te coloca numa zona de conforto. Esse é meu entendimento. E aquilo, né, que eu sempre falo, é mais inteligente você ser cristão do que você ser ateu. Porque se você for ateu e estiver errado, já era. Do outro lado não tem como se consertar. Do outro lado não tem como virar a chave. Ou é agora ou é agora. Aí a biologia e a Bíblia. A biologia diz que a Terra era um conglomerado de gases tóxicos, né, unido por um eixo sem forma e vazio. A Bíblia diz o quê? Que no princípio a Terra era sem forma e vazia. Então há uma harmonia. Se o diabo consegue transformar uma coisa boa em coisa ruim, dentro do campo evangélico, dentro do campo cristão, do cristianismo, como faz com a graça, né? Pega a graça e coloca uma graça hipergraça, que eu posso fazer de tudo que eu quiser. Só que não, nós aprendemos isso. Ele também pode pegar alguma coisa lá fora, que é boa, e transformar em uma coisa ruim. Ok? Então a ideia
A ideia é se aproximar de Deus pela fé. Todo ser humano é munido de fé. Todos nós somos munidos de fé. Agora, onde você vai depositar essa fé? O ateísta deposita sua fé na ciência. Tem gente que deposita a fé nele mesmo. Não, eu acredito em mim. Eu é que sei, eu que resolvo. Vale o que eu penso. Então todos nós temos fé. Agora, onde você vai depositar essa fé? Essa é a questão. Para terminar, 1 Timóteo 1,17. Está dizendo que Deus é o quê? Invisível, não está dizendo aí? Aí. Deus é invisível, cara. Então, como entender, como se aproximar de um mundo, de uma esfera de eternidade, que a esfera da eternidade é invisível para os nossos olhos. A eternidade que eu falo é para onde a gente vai. É invisível. Tu está vendo agora o céu? Tu está vendo? Mas tu está crendo, não está? Então, Deus é invisível. Como é que eu vejo Deus então? Está aí, ó. É pela fé. Hebreus 11:6. Simples assim. Do jeito dele, não do meu jeito. Não, é que eu quero ver Deus, eu só acredito vendo. Então tu vai ver. Talvez depois daqui. Aí já vai ser tarde demais. Fuso horário. Está na Bíblia, fuso horário também. Olha lá, Lucas 17:34 e o 36. Naquela noite, tem gente dormindo quando Jesus voltar. Aí está falando sobre a volta de Jesus, né? Naquela noite, um estará dormindo e outro acordado, é isso? Isso, naquela noite, falou de noite. Agora, olha o dia aí, ó. 2 estarão no campo. No campo tem que ser de dia, trabalhando. Ninguém trabalha à noite, o Deus não trabalha à noite. No campo, trabalhando. Então, quando Jesus vier, para algumas pessoas será dia, em alguns países será noite. Está aí, ó. Fuso horário. Está aí, irmãos. Fuso horário. Ou agora agora no Japão é noite. Se Jesus voltar agora, vai vir de noite para ele lá e de dia para a gente aqui. Viu? Não há conflito entre a Bíblia e a geografia, entre a Bíblia e a biologia. São os homens, irmãos, que criam guerras.